Fala aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Renato e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar aqui no Adobe Lightroom e eu vou fazer o pós-processamento dessa foto aqui que eu fiz lá em Frankfurt. É uma foto típica lá de Frankfurt, ela é uma foto bem procurada, quase todo mundo que vem a Frankfurt faz fotos dessa ponte, então no dia que eu estava lá, inclusive, tinha uma galera na ponte fazendo foto. Tava bem engraçado, porque para tudo que é lugar que tu olhava tinha tripé apontando para esse skyline da cidade. Como eu fui o primeiro a chegar, até uma dica que eu dou, cheguem cedo, porque nesses lugares que são muito concorridos, no caso dessa foto aqui, chega um pouco mais cedo, porque se tu botar o teu tripé ali, ninguém mais vai te pegar o teu espaço, porque se tu ficar com a câmera na mão, por exemplo, tu vai ter que ficar desviando de um fotógrafo ou de outro, porque tinha naquele dia, se eu não me engano, tinha uns 30 lá. Então, como eu cheguei antes, quando eu cheguei tinha uma pessoa só, e eu fiquei bem longe dela. Então eu botei o meu tripé e depois eu vi que foi chegando muito mais pessoas e no decorrer desse tempo as pessoas foram chegando e elas não me atrapalharam porque eu já estava com o meu tripé no lugar. Claro que depois eu fui esperando eles saírem para fazer outras composições, né? Mas vamos fazer o tratamento dessa foto aqui no Lightroom. E eu quero. Essa foto foi no pôr do sol. Ela foi uma foto com 71 segundos. Tá aqui na. Dá pra ver aqui na tela. E vou começar esse pós-processamento. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar o perfil de cor da lente. Que quando eu quero uma foto um pouco mais colorida, eu venho aqui geralmente nesse landscape, nesse camera matching aqui, que é o perfil de cor da minha câmera, né? Então, eu sempre dou uma olhada em todos, mais ou menos, mas geralmente eu fico em landscape ou em standard, que é se eu quero uma cor mais flat, eu vou no standard, se eu quero uma cor um pouco mais saturada, eu vou no landscape. Porém, como eu estou querendo controlar a saturação dessa foto, porque eu acho que pôr do sol é um tipo bem delicado de foto para se trabalhar, eu vou no standard, que ela é mais flat, e eu vou controlar a saturação dessa foto. Eu pretendo não sair aqui do Lightroom. Talvez eu tenha que sair, mas eu espero que eu não precise. Se eu conseguir remover essa boia que tem aqui com a ferramenta de remoção do Lightroom, eu não vou para o Photoshop. Porque eu tô dando não, né? Eu dei uma analisada nela aqui antes, já na busca de uma sujeira no sensor, alguma coisa, eu não achei. Então eu acredito que eu não vou precisar ir para o Photoshop. Claro, daria para ir para fazer um Orton Effect ou alguma coisa do gênero, fazer alguma coisa mais específica lá no Photoshop, mas eu creio que não vai ser necessário nessa foto. Então eu vou começar ajustando o balanço de branco e eu gosto sempre de fazer um teste antes de começar. Dois testes, na verdade. O primeiro eu clico aqui no alto e eu vejo o que o Lightroom me dá como um balanço de branco automático. Tá bom, mas deixa eu voltar aqui do jeito que eu tirei a foto. E eu venho aqui, ó, eu procuro alguma coisa que eu sei que era branca, por exemplo, essa casa aqui eu sei que era branca. Esse prédio aqui era um cinza, não era bem branco, mas esse prédio aqui era branco também. Então eu gosto de procurar alguma coisa branca. Por quê? Porque aí eu pego esse seletor aqui, ó, esse conta-gotas, e clico em alguma coisa branca. E isso vai fazer um balanço de branco mais adequado. Porém, eu achei que ficou meio laranja demais. Eu vou tentar o outro aqui, tentar nesse outro prédio branco. Vamos ver como é que fica, se fica melhor. Ficou mais forte o laranjinha, então eu vou fazer manualmente, vou no alto. E aí eu vou fazer manualmente, vou baixar um pouquinho, porque eu quero controlar a parte laranja dessa foto, eu quero controlar manualmente depois com filtro de gradiente radial. Então eu vou começar aumentando um pouco a exposição dessa foto, porque ela está um pouco escura, apesar dela estar um contraluz, por isso que ela está bem clara, né? Na hora de tirar a foto ela estava bem exposta na câmera, porém como é um contraluz, ela está muito... O céu está muito claro e o resto está muito escuro. Então eu vou resolver isso agora puxando os highlights para baixo. E depois, se precisar, eu vou criar uma máscara no céu para baixar um pouquinho mais a exposição, mas eu ainda não sei. Então eu vou abrir agora um pouco as sombras. Não vou abrir muito, porque senão fica muito flat, minha imagem fica muito chapada, né, sem contraste. Vou adicionar um pouquinho de contraste aqui. E eu já estou percebendo que essa parte da frente aqui dos prédios, ela está mais azulada.
e não está encaixando muito bem com a parte do céu, então talvez eu tenha que resolver isso com uma máscara de ajuste localizado. Vou baixar um pouco os pretos aqui, nada muito forte, porque já está perdendo informação aqui dentro dessa ponte, e eu não quero perder nenhuma informação. E vou abrir um pouco os brancos, até o momento que eu comece a perder informação. Aqui tá bom. Vamos ver como é que ficou só esses ajustes básicos de tons, antes e depois, antes e depois. Eu acho que já está bem bom. Agora eu vou adicionar um pouquinho de textura e claridade, mas bem pouquinho, porque eu quero adicionar isso depois com filtros localizados, que eu acho que é mais interessante. Mas eu vou adicionar um pouquinho em geral, 5 em cada um aqui mais ou menos, tá bom. E de Haze eu vou ir um pouquinho mais, vou uns 10, tá bom. Antes e depois, antes e depois. Vou adicionar um pouquinho de vibração. 20, 18, por aí tá bom. E vou reduzir um pouco a saturação. Eu gosto de fazer essa contrabalanceada para a foto não ficar muito saturada, porque se a foto fica muito saturada, pode ser que fique meio artificial demais, e aí, no meu gosto, eu não gosto. Tem gente que gosta, eu sei, e eu já vi inclusive outros fotógrafos que fazem fotos bem saturadas, mas eles acertam num ponto que ela fica tipo quase saturada demais, mas não fica saturada demais. Eu nunca acertei a mão nesse tipo de foto, então eu prefiro fazer ela um pouco mais conservadora, digamos assim. E vamos para a curva de tons agora. Eu vou ver se fica bom uma curva S aqui. Eu até tenho aqui uns presets que eu criei de fotografia de rua, por exemplo, mas eu não gosto muito, dependendo do tipo de foto. Eu acho que fica muito lavado as partes pretas aqui. Daria para aumentar um pouquinho as sombras. Talvez ficaria um pouquinho melhor. Deixa eu. O efeito mate. Eu não. Para esse caso aqui, eu quero que ela fique sem esse efeito. Um pouquinho aqui para baixo tá bom. E eu posso botar um pouquinho a coisa, assim, mas bem pouquinho. Antes e depois. Antes e depois. E vamos passar para o próximo aqui, HSL. E essa aqui é uma aba bem divertida do Lightroom, porque dá para te brincar bastante aqui dentro. Às vezes eu perco mais tempo nessa aba aqui de HSL do que em qualquer outra. Então deixa eu ver mais ou menos o que fica. Fotos de pôr do sol, geralmente eu gosto de deixar o amarelo, o amarelo mais amarelo e o laranja mais laranja, para dar esse contraste de cor, porque se tu deixa o amarelo mais laranja, porque eu fiz alguns pós-processamentos, que eu puxei o amarelo pro laranja, e daí o laranja se misturou com o laranja do amarelo e ficou uma mistura muito uniforme, assim, não ficou um pós-processamento interessante no meu ponto de vista, porque estava tudo laranja, não tinha uma definição entre laranja e amarelo. Por isso que eu gosto de deixar o amarelo mais amarelo e o laranja mais laranja. Então eu vou puxar o amarelo mais para o amarelo aqui, bem pouca coisa. E o laranja um pouco mais fechado. Vamos ver o antes e depois. Vai ser bem sutil. Antes e depois. Antes e depois. O azul eu vou puxar um pouquinho para o ciano. E o purple um pouquinho mais pro magenta. Não tão pro roxo. Pro roxo vai sumir a nuvem lá. Aqui em cima tu vê que tem bastante desse purple. Que eu não sei como é que tá no Lightroom em português, porque meu Lightroom tá em inglês. Mas a posição é a mesma aqui. E ele tá nessas nuvens aqui e um pouquinho aqui, ó. Se eu puxo ele para o purple mais para roxo, ele some. Se eu boto mais para cá, ele fica um pouco forçado. Então eu vou deixar um pouquinho mais para cá, eu acho que vai ficar legal. Vermelho eu não tenho muito nessa foto, então não tem muito o que fazer aqui nesse vermelho. E vamos para a aba de saturação. Aqui na aba de saturação, o que eu vou fazer? Eu vou saturar um pouquinho mais o laranja e um pouquinho mais amarelo. Lembra que eu disse que eu queria controlar mais a saturação manualmente, então eu estou fazendo isso agora. E depois eu vou fazer isso também com ajustes de máscara, né? Então vamos voltar aqui para o HSL. E
Eu quero tentar tirar um pouco desse colorcast azul que está nos prédios aqui para tentar fazer ele encaixar um pouco melhor no cenário. E eu vou tirar um pouco a saturação do azul. Sim, eu vou perder um pouco a saturação do céu, mas depois eu vou tentar adicionar isso de volta com um filtro de máscara localizado. Os verdes, não tem muito o que fazer, deixar um pouquinho mais saturado, porque tem verde aqui, depois eu vou tentar aumentar um pouco a luminosidade dele para ver se melhora. E os purples, eu não sei se eu vou deixar eles muito mais forte do que isso aqui, eu acho que aqui tá bom. E o magenta tá legal aqui, assim. Ok. Antes e depois, antes e depois. Aqui no Color Grade, nessas fotos de pôr do sol, eu gosto de trabalhar com cores quentes para os tons médios e os tons altos e azuis para sombras. Mas hoje eu quero tentar alguma coisa diferente, porque como tem um pouco de magenta nessas nuvens, eu quero tentar usar os highlights um pouco mais pro rosa para ver se dá um efeito legal. Eu vou testar isso agora. Primeiro eu vou começar com as sombras aqui. Vou colocar um azul, não muito forte, não muito saturado, só para dar uma quebrada. Os tons médios eu vou usar um laranja mais fechado. E aqui nas altas luzes eu vou tentar usar um rosa para dar uma intensificada nessa cor que estava no céu. Eu acho que ficou bem legal. Vamos ver o antes e depois só do color grading. Antes, depois. Olha essa parte do céu aqui como ficou mais interessante. Essa parte toda aqui de cima. Antes e depois. Antes e depois. Até o rio aqui deu um contraste legal aqui entre o laranja e essa parte mais de alta luz aqui. Ficou bem interessante. Antes e depois. Antes e depois. Na guia de detalhes, eu gosto de fazer uma coisa para fotos de paisagem, para fotos de pessoa eu não gosto muito. E o que eu faço? Eu boto o raio para o mínimo possível e os detalhes para o máximo possível. E a máscara eu vou quase até aqui no vermelho, um pouquinho antes, lá pelos 90, 95, 85, por aí. E daí eu venho com a máscara e defino um raio bem aonde eu tenha definição só do que eu quero. Eu acho que nesse caso aqui tá bom. Eu não sei se eu vou conseguir ver aqui no YouTube a diferença, mas vamos fazer um antes e um depois desses detalhes, ó. Antes e depois. Aqui no meu monitor eu tô vendo, eu não sei se está aparecendo no YouTube, mas antes e depois, antes e depois. Parece que a foto realmente ficou nítida agora. E eu vou tirar um pouquinho vou botar um pouquinho de redução de ruído, porque sempre quando eu mexo nesse sharpening aqui nessa nitidez, né? Ele, de certa forma, ele acaba adicionando um pouco de ruído na nossa foto. Então eu vou tirar um pouquinho aqui botar um 10 aqui, que é bem suave, nada demais, só para tirar um pouco desse ruído e tentar deixar ela um pouco mais limpa possível essa foto. Eu acho que tá bem legal. Aqui no perfil de lentes eu gosto de remover as aberrações cromáticas e habilitar o perfil de correção da lente. Isso aí vai fazer com que o Lightroom remova as distorções que eu possa ter da minha lente, e quanto melhor a tua lente, menos distorção vai ter. Então eu não sei se aqui deu muita diferença, deu pouca diferença, mas já dá para ver que teve uma diferença. E aqui é basicamente isso, às vezes quando tem algum problema de aberração cromática, que não é o caso agora, eu pego esse conta-gotas aqui, venho no manual, pego o conta-gotas e clico em alguma parte que tem aberração cromática. Aqui tem um pouquinho, ó, de um magenta, mas eu não sei nem se vai ser possível pegar. Aqui nesse prédio aqui talvez tenha mais. Deixa eu tentar pegar aqui uma. Mas aqui é mais por causa do reflexo do céu mesmo. Ó, tanto que ele nem conseguiu pegar a aberração cromática ali. Mas ok, vamos seguir adiante. Eu vou vir aqui para a aba de transformação e essas fotos de arquitetura, primeiro eu testo vertical para ver como fica.
que aparentemente não teve muita mudança. Até teve agora, é que essa foto ela tem 61 megapixels, então às vezes demora para processar. E eu testo o automático também. E entre o vertical e o automático tem muito pouca diferença. Então eu acho que eu vou ficar com o automático porque os prédios me pareceram mais alinhados verticalmente. Apesar da transformação vertical ter o nome de vertical, eu acho que essa aqui funcionou melhor. No efeito, eu vou adicionar um pouquinho de vinheta, não muito, 10 aqui tá bom, só para fazer um para chamar atenção pro meio, porque como todo o assunto da minha foto tá nesse meio, eu acho que uma vinheta nessa foto vai combinar. Tem fotos que eu acho que não combina, nessa aqui eu acho que vai ficar legal. E aqui na calibração, eu vou puxar um pouquinho o azul para cá, ele deixa os laranjas um pouco mais fortes e vou aumentar um pouco a saturação. Vamos ver como é que fica. Esperar o Lightroom terminar de processar, eu acho que ficou muito forte. Vou voltar um pouquinho. Antes. E depois. Antes. E depois. Agora eu vou tentar remover esse Color Cast azul que tem aqui, usando as máscaras de seleção. E para isso eu vou selecionar o céu. Eu não vou mexer no céu agora, mas eu vou selecionar o céu e vou inverter essa máscara para pegar tudo do céu para baixo, para tentar tirar essa cor azulada que tem. Então eu vou vir aqui no céu e vou inverter ela. Isso vai fazer com que toda a minha parte de baixo aqui seja selecionada. E eu vou tirar um pouco eu vou tirar um pouco dessa parte de baixo da seleção com uma máscara de gradiente linear. Vou fazer uma interseção aqui. Tem um vídeo no canal explicando como é que funciona as máscaras de interseção, então dá uma olhada porque vocês vão entender como é que funciona, o que eu estou fazendo aqui. Que não era bem isso. Mas eu acho que era o contrário. Gradiente linear, eu vou tirar daqui para baixo, isso. Vou tirar até aqui. Então vai pegar toda essa parte aqui, ó. Eu vou trabalhar só nessa parte que está verde. E aqui eu vou aumentar um pouco a temperatura para fazer os prédios encaixarem melhor com aquele background laranja lá. Vamos ver o antes e depois, ó. Antes. Olha como os prédios estavam azulados. Parece que eles estavam encaixados ali em algum software de renderização, assim, porque não, pelo menos para mim, para o meu gosto, não estava encaixando. E agora eles parecem muito mais naturais ali, ó. Eles parecem que estão na mesma luz, né? E eu vou aumentar um pouquinho a exposição aqui, pouca coisa. Diminuir um pouquinho o highlight, aumentar um pouquinho o contraste, aumentar um pouquinho a sombra, a claridade e a textura. Só para ganhar um pouco mais de definição nessa parte dos prédios, eu acho que vai ficar bem legal. Vamos ver o antes e depois. Antes do filtro, depois do filtro. Antes do filtro, depois do filtro. Eu acho que o prédio, o prédio não, né? Os prédios ficaram muito mais ambientados, digamos assim. Eu não sei se essa é a palavra certa, mas eu acho que eles estão visualmente mais. Como que eu posso dizer? Eu não sei uma palavra, mas eles estão mais encaixados na composição, eu acho, na minha opinião. E eu vou criar uma máscara aqui também para tentar intensificar um pouco, dar um glow aqui nesse um brilho, né, daquele brilho do contraluz. Eu vou criar uma máscara radial agora, um gradiente radial aqui. Aqui vai ser um pouquinho mais fraco. E nesse gradiente radial tem um reset aqui. Eu ainda estou me acostumando com essas máscaras novas, então estou aprendendo. Mas deixa eu clicar aqui nos efeitos que reseta tudo, ok. E eu
para fazer esse efeito de glow, eu gosto. Eu já vi várias formas de fazer, mas eu gosto de aumentar os pretos e diminuir um pouco o dehaze, que ele vai dar esse efeito de névoa na minha foto. Eu acho legal. E dá para esquentar um pouquinho também, sem, não muito, porque já está bem laranja ali. Esquentar aqui, tá bom. E eu vou duplicar esse cara e vou diminuir ele. Diminuir ele para cá e diminuir ele assim também, para ficar um pouquinho mais forte no centro desse gradiente linear. Vamos ver como é que ficou antes e depois de tudo. Antes e depois. Antes e depois. Eu achei que ficou bem legal. E deixa eu trabalhar no céu agora, porque eu acho que ele pode dar uma escurecida. Não muito. Deixa eu tentar aqui com esse seleção de céu. Baixar um pouquinho e tentar azular ele um pouquinho. Não muito forte para não perder, porque eu acho que ele já está bem legal assim. Então vai ser bem sutil o ajuste aqui. Baixar um pouquinho a temperatura para deixar ele um pouco mais azul. Baixar um pouquinho os highlights para dar um pouquinho mais de informação. E acho que, deixa eu ver o dehaze aqui. Se eu aumentar o dehaze fica muito forte, se eu baixar o dehaze fica muito fraco. Então eu acho que aqui tá bom. O dehaze bem pouquinho, só para dar um pouquinho mais de profundidade nesse céu. E agora eu vou tentar, para finalizar, eu vou tentar remover essa boia que tem aqui com esse. Eu sei que ela não está incomodando ali, mas é que ela é um pontinho tão pequeno ali que ela não está agregando muita coisa nessa foto. Então eu vou tentar remover ela aqui com a ferramentinha do Band-Aid ali. E se ficar bom, a gente acaba por aqui, senão eu vou pro Photoshop. Vamos ver como é que ficou. Ficou bem bom. Deixa eu adicionar só um filtro mais aqui embaixo. Um gradiente linear. Fechar um pouco a visão para os prédios. Dar um pouco mais de ênfase nos prédios. Então eu vou fechar um pouco aqui. Deixa eu subir aqui essa. Aqui tá bem legal. E eu vou aumentar um pouquinho a claridade. Quem não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreve, porque toda semana a gente está fazendo vídeo de fotografia na prática e vídeos de tutoriais como esse aqui do Lightroom. Então, tenham todos uma boa semana e até o próximo vídeo.